O Felipe, ele é membro ali da Igreja Presbiteriana Conexão. Ele estará falando um pouquinho dele, se apresentando, e estará ministrando a palavra do Senhor nesta tarde. Tá bom? Então que Deus possa usar a vida desse servo dele e que ele seja a boca do Senhor na tarde do dia de hoje. Tá bom? Boa tarde para você que nos acompanha via YouTube, online com a gente nessa tarde de quinta-feira. É um momento precioso a gente estar reunido, ainda que de forma virtual, para a gente poder ter um tempinho de devocional, um tempo na qual a gente dedica a nossa atenção, o nosso coração, numa reflexão bíblica, num tempo de oração e de cântico de louvores. Bom, pessoal, como o presbítero Abraão disse, eu sou o Felipe, membro da Igreja Presbiteriana Conexão, e é uma honra muito grande estar com vocês nesse momento, principalmente porque a primeira igreja presbiteriana, ela foi a nossa igreja mãe, ou seja, ela foi a igreja que empenhou recurso financeiro, recurso espiritual, recurso material, recurso humano, para que a nossa igreja Conexão fosse plantada. Então é uma honra, uma responsabilidade muito grande estar com vocês nesse momento de devocional, de palavra. Eu espero que Deus use a minha vida para abençoar a vida de vocês, assim como Deus usou a igreja mãe, a primeira igreja, para abençoar a nossa vida por meio dessa plantação, que tem dado tantos frutos para a gente que mora naquela região de São Pedro. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração e depois a gente vai abrir o texto bíblico. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, diante da Tua palavra, com ela aberta, nós sabemos que ela é poderosa o suficiente para quebrantar o nosso coração, para quebrantar o nosso pecado, para apontar a esperança. E Deus, nós confiamos que a Tua palavra é a motivação, é o motor que nos tira de uma inércia, que nos tira do medo, da paralisação que o medo proporciona num momento tão difícil que nós estamos enfrentando como esse. Que o Senhor use essa palavra, que o Senhor use a Tua palavra para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso depósito de confiança no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, vamos abrir no texto de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, por favor. A versão da Bíblia que eu vou utilizar, a tradução que eu utilizarei, na verdade é a Nova Versão Internacional, a NVI. Então, se você estiver acompanhando uma linguagem diferente, não se preocupe, apenas se você puder, abra na NVI. O texto sagrado nos diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Até aqui, pessoal. Bom, o ser humano ele tem uma tendência natural de se defender. Ele tem uma tendência natural de ter até muitos argumentos e bons argumentos para fazer sua defesa, quando ele é atacado ou quando ele é colocado em perigo de acordo com a sua posição. A gente percebe, por exemplo, quando uma mãe é desafiada pelo próprio filho na autoridade dela, ela usa aquele clássico argumento para defender a sua posição, baseado nas suas experiências, nas suas conquistas. Ela diz assim para o filho, quando o filho desafia: filho, você precisa me respeitar, afinal, eu te carreguei 9 meses na barriga. Ou seja, a mãe proporciona a sua defesa baseada na sua experiência, na sua conquista.
E ela utiliza essa defesa, ela utiliza essa maneira de se posicionar baseada naquilo que ela fez, naquilo que ela experimentou durante esses 9 meses. Ainda com o filho, talvez desafiando o pai possa falar: olha, filho, você precisa me respeitar, afinal eu sou seu pai. Eu trabalho o dia inteiro para te dar uma vida boa. E é o mesmo argumento, o argumento é diferente, mas o princípio é o mesmo. Se baseiam, na verdade, naquilo que ele faz e na sua experiência para isso. Ou talvez a gente possa usar um contexto um pouco diferente. A gente possa utilizar talvez um contexto de profissão, um contexto profissional, onde um funcionário, ele conversa com o seu chefe dizendo: olha, você não pode me mandar embora, você não pode reduzir meu salário, porque olha o que nós já passamos. Afinal, eu fiz inúmeras horas extras, eu já fiz inúmeras questões aqui na empresa. E ele se baseia na experiência dele, em tudo que ele já fez, em tudo que ele proporcionou para aquela empresa. O texto que nós acabamos de ler, ele tem um contexto um pouco parecido com essa defesa que o ser humano é propício a fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, da mesma carta aos Coríntios, nessa segunda carta, ele parece que pede um pouco de licença. É como se ele pedisse licença aos leitores e dissesse: olha, só um minutinho, deixa eu ser um pouco insensato e me defender do que está acontecendo. E o que estava acontecendo naquela situação na qual Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios? A posição do apóstolo Paulo, ou a autoridade que o apóstolo Paulo tinha enquanto apóstolo, havia sido questionado por alguns falsos apóstolos. Ou seja, alguns homens se levantaram contra Paulo, questionando a sua autoridade, dizendo: Paulo, você não pode ser apóstolo, afinal, Cristo já veio, Cristo já fez a sua obra, e você, na verdade, nem ali estava. Você nem percorreu o caminho com Jesus. E Paulo, usando desse artifício da defesa, lembrando das suas experiências, lembrando daquilo que ele já conquistou, lança mão de uma vasta lista de questões que ele já havia feito pela igreja, inclusive reivindicando o seu posicionamento judaico, ou seja, a sua cultura judaica ali naquele momento. E o apóstolo Paulo, ele dá uma série de questões, ele dá uma série de ações que ele já fez para o avanço do reino de Deus, mas a gente se concentra, talvez, naquilo que ele fala no comecinho do capítulo 12, que é um pouquinho, os versículos um pouco anteriores àqueles que nós lemos aqui, na qual ele fala, ele relata a respeito de uma revelação que ele teve. E o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado e levado até o terceiro céu, e ali ele ouviu palavras inefáveis que não podem nem ser ditas ao homem. E o apóstolo Paulo usa essa experiência, ele usa esse momento com Deus para reivindicar ou para se defender das acusações, da oposição que ele estava sendo, da oposição que ele estava enfrentando naquele momento. Apesar disso, o apóstolo Paulo reconhece que isso é insensatez. No começo do capítulo 11, ele não bambeia, ele não titubeia, mas ele afirma categoricamente: não segundo o Senhor, mas por minha causa. Num momento de insensatez, eu vou me gloriar, eu vou me defender, eu vou usar minhas experiências, eu vou usar minha conquista, eu vou usar aquilo que eu já fiz até agora para me defender desse ataque. Até aí, pessoal, tudo bem. A grande questão é que o próprio Senhor, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 7, ele faz uma questão que talvez para o apóstolo Paulo seja um divisor de águas, porque ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que toda aquela defesa que ele havia feito, na verdade foi inútil, porque Deus o impediu de ir para um lado arrogante da coisa. O Senhor impediu que a soberba tomasse conta do coração de Paulo, por causa dessa defesa tão vasta que ele fez, aplicando a ele um espinho na carne. E não dá para a gente entrar aqui, pessoal, do que talvez seria esse espinho na carne. Alguns estudiosos dizem que era uma doença física, alguns outros estudiosos pensam que é alguma perturbação espiritual. Então, isso para a gente agora não vai ser tão importante. A grande questão é, o apóstolo Paulo estava sofrendo um espinho ou uma questão que o próprio Deus havia designado para combater nele a soberba e a arrogância de se defender de um ataque. Aparentemente, pessoal, isso não tem nenhum contexto conosco, com o que a gente tem hoje. Mas quando a gente para pensar, quando a gente reflete do momento que nós estamos passando, a nossa estrutura,
a nossa posição, o que nós estamos enfrentando tem sido atacado. Nós hoje não desfrutamos mais daquilo que nós tínhamos anteriormente. Alguns estudiosos, em relação a esse vírus, coronavírus, dizem que nós estamos num novo normal. Ou seja, aquilo que nós tínhamos antes não mais é real. Nós estamos numa nova realidade. E assim como o apóstolo Paulo se defende da acusação dos falsos apóstolos, nós também temos a tendência de nos defendermos e dizer, mas não é possível, olha quanta coisa eu já conquistei, olha talvez quanta coisa eu já fiz, não é possível que tudo que eu fiz foi por água abaixo e agora eu tenho que me adaptar a uma realidade onde tudo que eu achava que era concreto não é mais. E talvez isso que nós estamos enfrentando seja o grande espinho na carne que essa geração enfrentará durante os próximos anos. Assim como o apóstolo Paulo percebe que a sua defesa se torna inútil, porque Deus aplica a ele um espinho que revelava a soberba e a arrogância do coração dele de se apoiar nessa defesa, da mesma maneira, esse espinho, esse vírus, essa mudança, revela a nossa soberba e a nossa arrogância de se apoiar numa defesa que não faz o menor sentido. A nossa força, a nossa estrutura, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós conquistamos, se torna inútil diante desse espinho na carne. Assim como havia se tornado inútil para Paulo diante do espinho que ele havia enfrentado. E o texto mostra que o apóstolo Paulo não aceita isso de prontidão, apenas dizendo, amém, Deus, vamos enfrentar esse espinho na carne. O apóstolo Paulo ora 3 vezes, no versículo 8 a gente percebe uma ênfase, no qual ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. O apóstolo Paulo estava enfrentando um espinho que ele havia pedido por 3 vezes para Deus retirar esse espinho dele. E para um judeu, naquele contexto, orar 3 vezes em relação a uma mesma causa, era uma ênfase suprema, absurda, daquilo que seria um pedido. E pessoal, dizer que a igreja não tem orado, eu não acho que seja a realidade. Dizer que nós crentes não temos orado para que esse espinho na carne saia, não é a realidade. Quando surge uma notícia, por exemplo, de que esse é o novo normal, aprender a conviver com o vírus, que as estruturas econômicas, a estrutura social, a estrutura que nós conhecíamos antes do vírus se foi e que agora se forma uma nova, dizer que isso, nós não estamos lutando para que isso acabe, não é a realidade. A igreja tem orado, os crentes têm orado. A questão é que Deus tem permitido que isso continue. E talvez o motivo que nós olhamos para o apóstolo Paulo aqui agora, percebendo que Deus utiliza esse espinho, seja o mesmo que o nosso. Deus tem utilizado esse novo normal para mostrar para nós que a nossa defesa é vã. E que a nossa força, que a nossa maior experiência, as nossas estruturas foram abaladas. A nossa oração não é em vão, mas talvez a nossa oração tenha nos trazido respostas que nós não esperávamos. Talvez nós achássemos que apenas em um mês e meio, Deus iria retirar esse vírus e a normalidade voltaria. Mas como nós percebemos que, de acordo com alguns estudos e algumas questões que nós percebemos numa experiência prática, as coisas talvez não voltem ao normal tão cedo. E talvez isso te assuste, talvez isso se soe mais como uma desesperança do que talvez uma esperança. Talvez isso machuque mais o seu coração do que talvez console. Mas o apóstolo Paulo não estava preocupado se a defesa dele ou se o argumento dele permaneceu ou não. O que nós percebemos no versículo 9, quando ele diz o seguinte, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O apóstolo Paulo agora, ele revela a insensatez dele, não mais como uma questão que ele sofre por isso, mas que ele percebe que aquele espinho na carne não é para apontar a fraqueza dele e destruí-lo, que a fraqueza que ele tem nada mais é do que uma maneira pela qual ele achará a graça de Deus ainda mais valiosa e ainda mais preciosa. A fraqueza que nós estamos enfrentando agora com esse espinho, de perceber a nossa vulnerabilidade, de perceber a nossa fragilidade, não é para que Deus nos destrua, não é para que Deus nos coloque debaixo de um peso na qual nós não tenhamos alegria, na qual nós não tenhamos respiro. O apóstolo Paulo enfrentou isso nessa perseguição dos falsos apóstolos. Ele enfrentou isso nesse espinho na carne.
Esse espinho na carne para Paulo era, na verdade, uma maneira dele não mais usar defesas, dele não mais usar as suas estruturas, as suas obras, as suas experiências, a sua riqueza intelectual, mas a partir de agora, Paulo via sua fraqueza, via sua fragilidade, e ao invés de se apoiar naquilo que ele já tinha como experiência, naquilo que ele já tinha feito, ele se apoiava única e exclusivamente na graça de Deus. A graça de Deus para Paulo agora é o seu único refúgio, porque tudo aquilo que ele havia sofrido, ele percebe que não é suficiente para retirar dele aquele espinho na carne. E pessoal, pensem vocês, tudo aquilo que vocês já conquistaram, que nós conquistamos antes dessa pandemia, pensem em tudo aquilo que nós podemos perder com ela, mas ainda assim, isso não pode te causar nenhum medo e nenhuma frustração ao ponto de você achar que Deus te abandonou. Pelo contrário, muito pelo contrário. Assim como Paulo teve seu espinho na carne como um instrumento pelo qual Deus usa a graça dele, você nessa tarde, durante essa semana, durante esse mês, contemplando a sua dificuldade talvez financeira, emocional, uma enfermidade, perceba que isso não é a maneira de Deus te destruir, mas é a maneira de Deus te ensinar de forma pedagógica que a graça dele está acessível, que através da sua fraqueza, nesse momento tão conturbado, tão difícil, há lugar de repouso, há lugar de refrigério, e o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa incapacidade. Enquanto o apóstolo Paulo rebatia os falsos apóstolos, ele talvez não considerou se gloriar ou se ensoberbecer, justamente porque ele já tinha esse espinho na carne. E quando nós lutamos contra esse espinho, enquanto nós tentamos nos defender desse vírus, talvez a coisa mais sensata, o contrário da insensatez que ele revela no capítulo 11, seja nós olharmos para a graça de Deus e achar um lugar de refrigério, e achar nela um lugar de repouso, e não na nossa antiga vida, e talvez não no retorno à situação como era antes, ainda que ela volte, porque Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Mas assim como o apóstolo Paulo é submisso à vontade de Deus, quer as coisas voltem ao normal, quer elas não voltem ao normal, quer elas se tornem de fato um espinho na carne para nós, a grande questão é, a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa nessa exata circunstância. Um período de pandemia como esse jamais pode ser desperdiçado, de forma nenhuma. Talvez é o grande momento onde nós percebemos a nossa fraqueza, o nosso espinho, e é ali, com quebrantamento, com lágrimas, com sofrimento, que nós vamos achar o caminho da graça novamente. No versículo 9 ainda ele diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a glória dele não é mais nas experiências que ele teve, nas riquezas intelectuais que ele adquiriu, no avanço que ele proporcionou à igreja, mas que a glória dele agora, de fato, é no poder, é na graça, é na misericórdia do Senhor em sustentá-lo, ainda que na sua fragilidade humana. Pessoal, esse espinho, ele é bem específico, ele atinge a carne de Paulo. E toda vez que a gente olha para um aspecto bíblico, quando ela trabalha a ideia da carne, é justamente essa ideia de fragilidade, de brevidade, de finitude. O apóstolo Paulo está dizendo, esse espinho veio não na minha vida espiritual, mas na minha vida finita, na minha vida terrena, isso me atingiu. A pandemia nos atingiu, a pandemia tem tentado tirar nossa paz, a pandemia talvez tenha tentado mostrar para nós que a graça de Deus não repousa mais sobre esse mundo ou sobre a vida do crente. Mas quando a gente olha para um texto como esse, para o apóstolo Paulo, que teve o seu espinho na carne trabalhado de forma pedagógica, a gente pode olhar para isso tudo e perceber que, dadas as devidas proporções, isso pode ser usado para o nosso bem. Romanos 8, 28 é bem claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo, ele continua, não mais a sua defesa, mas agora o seu argumento pela qual ele não se defende mais, ele não reluta mais contra o espinho na carne, mas simplesmente ele se submete à vontade de Deus e desfruta da graça dele. No versículo 10 ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco,
é que sou forte. Pessoal, talvez para um crente, num momento como esse, quanto mais cedo ele perceber a sua fraqueza, quanto mais cedo ele perceber a sua vulnerabilidade, mais cedo ele vai desfrutar do regozijo, da alegria, de perceber em Cristo e na graça dele uma fonte de vida e uma fonte de alegria. O apóstolo Paulo está dizendo que a situação para ele não estava fácil, e nunca foi. Ele diz o seguinte: nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Num período de espinho na carne, ou numa vida pela qual nós enxergamos um espinho na carne, a gente não pode esperar uma bonança eterna. Nessa vida a gente não pode esperar que o barquinho no qual Jesus está passe por ele sem tempestades. A tempestade veio, e talvez seja um espinho na carne. E aí? Isso tira a sua fé? Isso te abate ao ponto de você olhar para Deus e ver dele nesse Deus, um Deus que não tem graça, que não tem amor? Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, irmã. Esse momento, talvez, é onde a graça de Deus vai ser tão profunda sobre a sua vida, que você vai perceber que a sua estrutura, que a sua defesa, que a sua necessidade, que a sua experiência já é segundo plano. E que agora ela é a sua fonte de vida. E que apenas a graça de Deus é a sua força. E que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aproveite, irmão. Aproveite, irmã. Esse tempo talvez seja um tempo precioso para que a graça de Deus seja cada vez mais vivida de forma plena. Porque ela é a única coisa que pode nos restar de defesa contra isso tudo. E a grande esperança para nós é que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, e não um Deus que aplica a sua ira, na qual não tenha nada para aplacar. A gente sabe muito bem que Cristo, na sua obra vicária, na sua obra na cruz, quando ele vai para aquela cruz do Calvário, ele recebe a ira que era sobre nós. O nosso pecado foi descarregado em cima de Cristo, e por isso nós não sofremos mais uma ira condenatória. O espinho na carne não é para condenar nossa vida ao inferno, não é para nos matar espiritualmente. Cristo sofreu isso por nós. Cristo sofre a condenação humana. E é por meio de Cristo, da pessoa e da obra, que nós podemos desfrutar hoje de uma graça, incrivelmente graça e merecida. Cristo é a nossa fonte de graça. A obra dele, a pessoa dele é a nossa defesa. Nós não devemos nos apoiar na nossa experiência. Nós não devemos nos apoiar naquilo que nós sabemos ou conhecíamos antes. Mas quando nós formos nos defender disso tudo que tem acontecido, quando a gente for se defender desse espinho na carne, ou quando a gente for se defender disso tudo que tem acontecido sobre o coronavírus, nós não podemos usar o que nós conhecemos ou o que nós sabemos sobre nós mesmos, a nossa experiência humana. Mas quando nós olhamos para Cristo e usamos a experiência de Cristo, que sendo Deus, não julgou-os por usurpação, se encher de Deus ali naquela situação da cruz, mas se esvaziar, nós percebemos a nossa situação hoje. Cristo é o nosso grande exemplo. Ele é o olhar para o qual nós devemos contemplar. Olhar para Cristo no meio dessa pandemia, em meio a isso tudo, transforma um espinho na carne. Não numa maneira de Deus nos punir, não numa maneira de Deus nos matar, mas numa maneira de Deus nos ensinar a desfrutar única e exclusivamente da sua graça. Cristo é esse caminho. Se você, nessa tarde, desfruta talvez não de uma paz, não de uma sensação de comodidade, de conforto na graça de Deus, mas talvez de desconforto, de perturbação, de angústia, olha para Cristo, olha para aquilo que Ele fez na cruz, olha para a pessoa dEle, olha para a obra dEle, e descanse na graça de que Deus te ama, pela obra e pela pessoa de Cristo, e que esse espinho na carne é uma maneira de Deus te mostrar: filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e não na sua capacidade, e não na sua experiência, assim como Paulo comete esse momento de insensatez, que ele mesmo diz, por permissão de Deus. Por isso, pessoal, contemplando esse texto, nós temos a segurança, nós temos a incrível segurança de que Cristo nos faz um caminho na qual o nosso espinho, a nossa vida, talvez sofrida nessa terra, tenha valor imensurável de desfrute,
de gozo, de regozijo, de esperança na graça de Deus. Certamente, em meio a isso tudo, a nossa fraqueza se mostra evidente e a desesperança, o acúmulo dela, também se mostra evidente. Mas que nós possamos olhar para esse texto, e não só para esse texto, mas para toda a Bíblia, e perceber que ela tem palavras de vida eterna, palavras que levam à salvação, palavras que levam à esperança, e palavras que podem tirar a nossa vida de um largo de enxofre, de um lamaçal, e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Porque essa é a obra dele, transformar pecadores indignos em filhos de Deus, santificados pela tua graça. E essa talvez seja a nossa esperança, pessoal. Adentrar no descanso eterno por meio da graça, com grande expectativa de que nessa vida as frustrações, as dores, as necessidades, as angústias serão superadas, porque essa mesma graça que nos leva para a eternidade nos permanece salvos na finitude da vida aqui na terra. Essa é a palavra de hoje, pessoal. Esperança em meio a um caos que pode se tornar um espinho na nossa carne. Mas que, se assim for, esse espinho é pedagógico. É para nos ensinar que a graça de Deus, que a obra de Cristo, que a pessoa de Cristo é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É onde Deus se manifesta de forma clara. Eu vou fazer essa oração para nós encerrarmos e que nós tenhamos um tempo ao longo dessa quarentena, que nós não sabemos quanto tempo irá durar, e até talvez depois dela, que talvez Deus possa de fato operar um milagre e as coisas voltarem ao normal de hoje para amanhã, mas que se isso acontecer, ou se isso não acontecer, a nossa vida seja regada pela graça imerecida de Deus e que o poder dele se manifeste cada vez mais evidente em nossa fraqueza. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, a Tua palavra é esperança para os cativos, a Tua palavra é fartura para os famintos, é saciedade para os que têm sede, e o Teu Filho é salvação para os pecadores, Pai. Que o Senhor manifeste a Tua palavra, a Tua revelação especial para pecadores, para homens indignos, mas tornando esses pecadores indignos em filhos amados, que desfrutam da Tua graça, que desfrutam do Teu amor, e que são consolados em meio ao espinho na carne. Que nós descansemos na Tua graça, que nós descansemos no Teu amor, num amor bondoso e longânimo. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, que de fato seja um tempo proveitoso. Eu vou passar a palavra para o nosso presbítero Abraão da primeira igreja. Cadê ele? Está por aqui.